Oi, boa noite. As relações de trabalho mudaram de forma drástica no país e no mundo e ainda continuam em transformação durante esta pandemia do coronavírus, que segue em curso. Mesmo nas economias com forte proteção social, medidas que incluíam a redução da jornada e dos vencimentos foram implementadas. No Brasil, que antes da crise sanitária já passava por essa discussão de reformas, incluindo a trabalhista, o cenário foi o mesmo. O assunto continua em debate, sobretudo no Congresso, onde novas formas de trabalho com perdas de direitos são discutidas. Assunto para debatermos com a nossa convidada de hoje, a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Elaine Nassif. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite aqui no caso. E boa noite também, Murilo. E obrigada pela oportunidade. A gente agradece. Participando aqui comigo, doutora, já antecipou o diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Obrigado, doutora Elaine, por aceitar o nosso convite. E o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também vai participar de forma remota. A doutora Elaine, que recentemente lançou essa obra aqui, Transição Ecológica, Revolução Digital e Flexicurity Pandêmica. Um título longo para um assunto polêmico e também extenso, doutora. Eu queria que a senhora começasse explicando o porquê da escolha dessa temática e sobre o que a obra discorre. Sim, obrigada. Eu vou tentar ser muito resumida. A primeira, são 3 artigos, e cada artigo eu desenvolvi junto a uma universidade, né, durante um pós-doutorado. O primeiro artigo, ele é sobre a questão da emergência ambiental, o segundo da emergência social e o terceiro da emergência sanitária, que envolve diversas medidas de proteção social. Né? Então, no primeiro, a gente vai discutir aquecimento global, as mudanças climáticas, o fim da biodiversidade e o aumento da poluição, não só do ar, como também dos mares, né? E, com isso, falar da transição ecológica, que significa o quê? Mudança de matriz energética, ou seja, descarbonizar o ambiente. Isso vai mudar, né, toda a produção capitalista e vai gerar muitos empregos e transformar capital improdutivo nos próximos 50 anos, dando efetividade ao Acordo de Paris, que entrou em vigor o ano passado, em 2020, substituindo o Protocolo de Quioto. O segundo artigo, que trata da revolução digital e da empregabilidade, nós vamos dizer assim, como que essa crise social que foi alardeada pela OIT em 2015, na ocasião do seu centenário, e como que ela expulsou, né, do mercado formal 2/3 da população econômica ativa mundial, sendo que apenas 27% da população global, não só da economicamente ativa, aquelas que estão em idade e podem trabalhar, tem algum tipo de proteção social. Então, a OIT chama atenção para temos que ampliar o objeto do direito do trabalho e trazer essas pessoas para cá. E o último, que é da Flexicurity, né, eu faço uma análise comparativa também com os países de democracias mais consolidadas e países de altos ingressos. O Brasil também é um país de altos ingressos, para mostrar a questão do Kurzarbeit, que é justamente você reduzir jornada ou suspender contratos de trabalho e o Estado adentrar essa relação de trabalho para fazer parte dela e impedir as dispensas em massa, é um mecanismo que é usado desde 1950 para socorrer das dispensas em massa, impedir que as empresas dispensem. Em período de crise mesmo. Em período de crise não só pandêmica, em período de uma crise de uma única empresa, por exemplo. Não é? Uma única empresa está com um problema, em vez de você ter a demissão, como foi o caso da Volkswagen, nós acompanhamos, né? Então, isso é feito através de negociação coletiva, mas o Estado também se apresenta como um interessado no interesse social, que aquelas relações trabalhistas representam para todo o conjunto da sociedade. Doutora Elaine, ouvindo a senhora, todas essas temáticas, a questão do meio ambiente, a questão da revolução digital e a questão da pandemia, todas elas, pelo menos a gente pensando no Brasil, elas empurram para um caminho de precarização do trabalho, vamos dizer, de pouca proteção do trabalhador. Mas a senhora, eu vi que a senhora falou com um certo, vamos dizer, otimismo até da possibilidade do aumento de trabalho, de ofertas de trabalho na questão ambiental, por exemplo. Como é que a senhora vê esse futuro
nessas questões? Onde que entra a Justiça do Trabalho, a Procuradoria do Trabalho, para garantir que essas situações não caminhem para uma precarização ainda maior do que já ocorre hoje no Brasil? Então, a primeira questão é que eu acho que as nossas análises elas têm que ser um pouco mais contextualizadas no que está acontecendo no mundo, né? Em que lugar do mundo, do que está acontecendo no mundo, que são essas 3 emergências, ambiental, social e sanitária, em que lugar do mundo nós nos encontramos e para onde nós estamos rumando, né? Então, nós estamos aqui cada vez mais nos firmando como produtores de commodities, de matéria-prima, não é? Essa é a primeira ponta e a ponta mais explorada de uma cadeia produtiva global, na qual você tem uma série de empresas que estão alinhavadas por contratos que determinam o que vai ser produzido, como vai ser produzido, não é? E esse como quer dizer, de alguma forma, espremer os custos, né? Porque você não está ali para cumprir um objetivo social, senão para financiarizar, dividir dividendos. Os casos da mineração aqui, né, em Minas Gerais, 2 tragédias recentes, exato, né? O Estado muito dependente, o Estado não é um país muito dependente dessa commodity. Né? Exato. Quanto mais dependente de uma única, ou do petróleo, de uma única commodity, ou de várias commodities, enfim, as commodities colocam sempre em estado de instabilidade, né, uma democracia, porque sempre vai haver isso. Então, em que lugar nós nos colocamos nessa revolução, essa transição ecológica? Vamos descarbonizar o ambiente, não é? Porque vamos substituir toda a frota de automóveis da Europa, toda a frota de automóveis dos Estados Unidos, né? Para isso que eles criaram o Recovery Fund, né? Esse Recovery Fund foi criado no início da pandemia, em março, e o projeto Next Generation, que é uma espécie de compromisso com as próximas gerações no sentido de caminhar para a sustentabilidade, né? Mas sustentabilidade de quem, né? E como? É isso que é a complicação, porque para nós vai ser uma maior extração de matéria-prima. É isso que vai acontecer, como de fato já está acontecendo, né? Para substituir todos esses automóveis por carros elétricos, não poluentes de dióxido de carbono, você tem que substituir todos por carros elétricos. Esses carros elétricos precisam de baterias com lítio. O lítio nós temos aqui no Vale do Jequitinhonha. Esse lítio é extraído ali, é levado para uma fábrica de Juiz de Fora, mas os trabalhadores brasileiros ficam com a parte menor competência, menor know-how, e as empresas estrangeiras com maior know-how. Então, diferentemente do que ocorreu na China, a China ela permitiu que as empresas passassem a produzir lá, mas sob a condição de repassar não só o know-how da produção, como o know-how da logística da distribuição. Então, seria o mesmo que a gente dizer, bom, se você vai explorar lítio no Jequitinhonha, você também tem que passar o know-how de como processar esse lítio e industrializar a região do Jequitinhonha. Essa seria uma condição para você explorar a matéria-prima que levaria a um salto no desenvolvimento, né? E é isso que nós não fazemos nunca, né? Nunca fizemos. Vamos aprofundar um pouco essa questão trabalhista. O nosso comentarista Orion Teixeira enviou uma pergunta, vamos ouvi-lo. Boa noite a todos, doutor Elaine, muito prazer. Qual a relação da precarização do trabalho, a flexibilização dos direitos trabalhistas com o ultraliberalismo, o Estado mínimo e o desmonte dos sindicatos? O mundo do trabalho e os trabalhadores perderam o amparo legal e social? É interessante, agradeço a pergunta do Orion, está relacionada com esse segundo artigo aqui, que eu falei da revolução digital, né? E da lógica remuneratória. Por que nós estamos chegando numa precarização assim? Eu parto da sociologia do trabalho. Então, vamos supor, nós tivemos um momento em que a remuneração estava baseada numa sua qualificação, ou seja, no ensino, na educação anterior a você entrar na empresa, né? Então, se eu fizesse um estudo técnico, se estudasse numa escola técnica, ia receber como um técnico. Se eu tivesse uma graduação, então, isso determinava o meu lugar na empresa, o meu salário, minha classificação, na classificação brasileira de ocupações ou em qualquer outra classificação, e o meu sindicato. Então, tudo está vinculado à sua formação. Isso era o diploma.
E o que acontece? Nesse sistema remuneratório, você não leva em consideração as diferenças individuais, aquele que se esforça mais, aquele que se esforça menos. Então, todo mundo, independentemente do que fizer, ele está vendendo horas de trabalho por um salário. Já na lógica da competência, começa a haver uma valorização do esforço individual, né? E aí entra outras técnicas de direito de administração de empresas, né? Que são as comportamentais. E aí depois você tem a questão da empregabilidade, que é o quê? Bom, vamos flexibilizar o mercado e a empregabilidade é o quê? A formação do trabalhador para ele ter a segurança de poder sair do desemprego para o emprego, sair de uma empresa para outra empresa, sair dessa empresa para a aposentadoria. Quer dizer, como ele se movimenta no mercado de trabalho, aí está a segurança dele. Ele ter a empregabilidade lhe daria essa segurança. Só que essa segurança só lhe é dada onde o mercado de trabalho não é um mercado, é um mercado que tem oferta de trabalho. Você não tem uma taxa de desemprego pequena. Que não é o nosso caso, né? Que não é o nosso caso, não é o caso da maioria dos países. Né? No início da Revolução Industrial, você podia falar que a taxa de desemprego era de 2%. Agora, você tem taxas de desemprego que chegam a 23%, 40%. É isso que acontece, principalmente nos jovens e tal. Bom, e aí depois você passa dessa empregabilidade, onde não existe emprego para todo mundo, para o empreendedorismo, né? Que esse empreendedorismo é o precário. Esse aí a gente chega realmente na precarização, que é a informalidade, né? A informalidade, ela está alicerçada numa lógica de remuneração empreendedorial, não tem como falar essa palavra. Mas aí é o motorista de Uber que a gente está falando, a pessoa que faz a entrega de comida por aplicativo e que trabalha 12 horas por dia para tentar, sei lá, ter um salário mínimo no fim do mês, né? Na verdade, se não há emprego para todo mundo, você mesmo tem que inventar o seu emprego. Então, empregabilidade, nesse caso, seria também a possibilidade de você abrir o seu negócio e conseguir mantê-lo, não é? Mas, ou seja, você descarrega na pessoa, né, toda a responsabilidade pelo fracasso ou pelo sucesso dela. E aí entra os livros de autoajuda, entra aquilo que um filósofo, né, o Byung-Chul Han, fala, que é a sociedade do desempenho, uma sociedade de pessoas que se autoexploram, que tem que se superar a todo momento, né, que elas carregam esse peso da autossuperação. Se algo, né, deu errado, a culpa é minha, ou seja, e isso está muito relacionado, então, com esse incremento absurdo de livros de autoajuda, né? Os livros de autoajuda servem tanto para você se manter numa empresa, quanto para você criar ou se relacionar na atividade, mas eles têm um componente que é a docilidade, né? A docilidade, você desmonta um sistema sindical também por essa base subjetiva. Por que se a solução está em mim, por que eu vou buscar uma solução coletiva? Na verdade, ele é o meu concorrente. O outro trabalhador é seu concorrente, ele não é seu colega de trabalho. Então, ele não é seu colega de profissão ou de trabalho, você tem dificuldade de se unir a ele, porque existe toda uma ideologia, e não é só uma ideologia. Este ano, o Fundo Econômico Mundial, o Fórum Econômico Mundial, soltou uma tabela de pesquisa em 147 países, informando quais são as habilidades interpessoais que todas as empresas procuram, né? E as empresas procuram o autodidatismo, resolução sozinho de problemas complexos, procuram inteligência emocional, procuram sempre pessoas que estejam, não criam problemas, né? E que resolvam os problemas, né? É isso. Mas há uma contradição, né? Porque enquanto as empresas estão pregando isso, os livros de autoajuda, a gente vê um adoecimento dos trabalhadores, cada vez mais casos aí de burnout, né, casos de depressão, casos até de pessoas muito frustradas justamente porque acreditaram nessa possibilidade desse empreendedorismo e de repente estão abandonadas aí, não deram certo, né, e acabam transferindo para uma incompetência pessoal. Essa contradição está presente, né? Inclusive, a gente acredita deve chegar até na justiça aí do trabalho, né? Isso, eu acho que o direito do trabalho, o direito sindical, ele tem que se ampliar e pegar todo tipo de trabalho, e não só o trabalho subordinado. Mas isso não é um objeto assim exatamente que eu tratei aqui nesse livro, né? Enfim, você, ao procurar nos livros de autoajuda, né, essas soluções para os problemas que são coletivos, na verdade, né, você está aplicando
do ponto de vista mundial, você está aplicando uma fórmula, né, que começou nos anos 90. Né? Começou no Tratado de Maastricht, com a União Europeia, com a formação da União Europeia, onde o livro branco, o branco de formação da União Europeia, dizia isso, né? Os estados têm que ser mínimos, os estados têm que ter uma dívida pública de no máximo 60% do seu produto interno bruto, né? E, portanto, o mercado de trabalho, a responsabilidade do mercado não ser competitivo é da falta de qualificação do trabalhador. Então, esse trabalhador tem que buscar a sua qualificação. Então, aí você joga nas costas dele essa ideia zumbi, né? Aí começa a flexibilizar, tem várias reformas, né? E até que chega em 2008, né? Com essa mesma ideologia neoliberal que o Orion estava falando, e acontece que o desemprego aí que piorou, né? Você manteve o austericídio, o chamado austericídio, não vamos gastar nada na proteção social, na questão social, aqui no Brasil está aí congelado 20 anos, mas não vamos fazer isso. E aí o que aconteceu? Quando eles começaram a se recuperar daquela crise de 2008, eu estou dizendo mais os países mais do sul da Europa, porque, né, os do norte não tiveram um impacto, mas não foi tão grande, aí vem a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, eles falaram, não, esse pêndulo da flexibilidade e da segurança agora vai pender para o lado de cá. Vamos continuar nesse assunto no nosso próximo bloco? São muitos os temas para a gente discutir aqui com a procuradora do Ministério Público do Trabalho. Entrevista coletiva faz uma pausa, mas é rapidinho. Já já a gente está de volta. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Elaine Nassif. Doutora, no fim do nosso primeiro bloco, a senhora começou a falar sobre uma questão europeia em 2008, mas aí veio a pandemia, o mundo mudou, continua em transformação, e aí? A pandemia, ela acelerou diversos processos, né, que já vinham da Revolução Digital, mas a revolução, a pandemia, ela fez uma questão interessante. Ela trouxe uma necessidade do Estado estar presente. Então, né, mesmo que os neoliberais diriam, Estado, vem aqui socorrer a situação, né, porque realmente todo mundo sai perdendo com essa desagregação. Se a gente tiver um desemprego em massa dessa proporção, nós vamos perder completamente o controle disso. Nós já estamos num capitalismo que tem um excesso de capital improdutivo, né? Uma desindustrialização mundial, assim, tirando a expansão do mercado para a China, o resto, né? Todo mundo paralisado, todo mundo emprestando dinheiro a taxa zero, custo zero, por conta da segurança. Então, você tem que transformar esse capital improdutivo em produtivo. E com a pandemia, e ainda com o Acordo de Paris entrando em vigência, nós vimos que o Estado, então, ele sai daquele local, daquele lugar de simplesmente regular uma relação de trabalho de forma distante e entra nessa relação. E isso aconteceu simultaneamente com 157 países. Todos os 157 países adotaram suspensão de contrato ou redução de jornada. O velho Kurzarbeit alemão adotaram invariavelmente, mas não da mesma forma. Então, aqui no Brasil fez-se isso e pronto, mas não. A maioria dos países fizeram várias outras medidas complementares. Por exemplo, se o teletrabalho é uma preferência, então se garantiu que se fornecesse banda larga, se distribuísse esse acesso, né, como inclusão digital, que se fornecesse água, luz, internet, mesmo sem o pagamento, suspensão dos aluguéis, proteção à violência da mulher, porque contra a mulher, né? A mulher ficou mais vulnerável, a mulher trabalhando em casa. Uma estrutura de retaguarda, e além do mais, soltou muito dinheiro nas empresas. Muito dinheiro nas empresas. Eu mesmo tenho um amigo, uma empresa de 17 empregados, ele recebeu 1,5 milhão de euros, né, durante essa pandemia, e além de usar as MPs. Então, aquela MP 944 que não funcionou para ninguém aqui no Brasil, ela super funcionou. Os estados não ficaram presos ao medo, ao mito do déficit. Entendeu? Acabou esse negócio de 60% do déficit. Não, eles estão com 120, 130, 140, 150 do déficit, ó, aqui. Nós não vamos arriscar, né, perder todos esses empregos, desagregar tudo isso e depois, na hora da retomada,
a gente, ao invés de retomar de onde parou, vai ter que começar do zero, de onde a gente estava lá em 2008. Então, isso mudou. Veio aí um welfare. Começaram 22 países testando renda mínima, né? Com o objetivo de ver, será que a renda mínima as pessoas vão deixar de querer trabalhar? Como é que vai ser isso? Quer dizer, passou-se a ter uma cobertura dos trabalhadores informais, dos autônomos, passou-se a abranger o rol de pessoas com cobertura do Estado, mais do que se poderia imaginar em fora de uma pandemia, não aconteceria isso, né? Talvez. Então, e aqui no Brasil isso não aconteceu, né? Aqui no Brasil, você está com problema, vai ter que demitir as pessoas, pois então, né, que demita, né? Em relação a essa situação sui generis aqui no país, a gente ainda está no processo de precarização. O Orion Teixeira fez uma pergunta sobre a MP 1045, depois a doutora explica, mas vamos ouvi-lo. Quais são os efeitos da medida provisória que institui o regime especial de trabalho incentivado para a profissionalização de jovens e adolescentes, inserção deles no mercado de trabalho e a facultatividade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e das contribuições previdenciárias? Pois é, a MP, é bom de pergunta, a MP 1045, ela originalmente, ela ia prorrogar o nosso curso abaixo lá, suspensão e redução de jornada, mas aí fizeram uma coisa que é absolutamente inconstitucional, né? Num regime democrático, você tem uma fórmula para fazer as coisas. A fórmula é não deliberar coisas sem ter a participação dos destinatários dessa decisão. Esse é um conceito processual, inclusive. Fizeram uma emenda de abutina na MP, né, e colocaram uma série de outras coisas. Uma série de outras coisas, assim, como se você puder, que são matérias de lei, que não são matérias dessa medida provisória, não é, que não podem tramitar como tramita uma matéria, saber como fazer uma receita, né? Tudo tem receita, o direito também tem receita, o processo também tem receita. Não adianta você passar as coisas na frente, tudo tem o seu momento, né? E a MP, ela tem uma forma de tramitar muito sumária, muito tranquila, porque senão ela nem seria tramitada, ela seria rejeitada e acabou, né? Mas para ela tramitar, ela tramita de uma forma sumária, né? E de modo que não tenha participação da sociedade nela. Então, isso é uma ruptura com a democracia. É uma ruptura com a democracia quando você não respeita o devido processo legislativo democrático. É o conceito de devido processo. O devido processo não é só do judiciário, é do legislativo, é de qualquer instituição onde uma decisão é tomada com a participação dos destinatários, né? Então, ela já começa viciada de inconstitucionalidade, ela não tem futuro. Juridicamente, ela não tem futuro. Não sei se tem juristas ainda no Brasil, mas se tiver, essa não é possível aprovar, né? E o que se está propondo aprovar é realmente inconcebível, no sentido de não ter paradigma no mundo que você diga assim, não, você vai aí e não precisa ter nenhum tipo de formalização. O que você está fazendo? Você está dizendo, não, você pode ser um trabalhador informal, escravo, né? Só de passar na porta da empresa, você recebe um tanto lá, tudo informal, não tem papel, não tem bolsa, registro, né? Vale pode não recolher, quer dizer, essa pessoa nunca vai aposentar. E o aprendizado, a aprendizagem, né? Quer dizer, aprendizagem justo no momento que você precisa de uma formação. Aí quando eu falo aqui, né, do precário, nós temos uma série de universidades, de faculdades, assim, que formam precários. Eles já formam precários, né? Então, cheio de pessoas com título e que exercem um subemprego. Sim, isso está acontecendo mesmo, em geral, no mundo, porque aquela lógica da qualificação, ela já passou. Você não está mais procurando alguém que tenha um título, né? Você está procurando alguém que tenha um rol de qualificação, competências, empregabilidade. Você está trabalhando com uma classe mais... Ela é aporófica, ela racha, ela piora o fosso social, porque você vai precisar de pessoas que tenham capital cultural e capital social, que são coisas que você adquire da família, da origem, da sociedade que você frequenta. O problema é que esse conceito de inconcebível foi redefinido no Brasil. Murilo, vamos terminar com você? Doutora, a senhora falou que cada país adotou, em alguma escala, essas medidas de proteção, né? Através de medidas provisórias, outro tipo de projetos e tal. Mas aqui no Brasil, além das medidas, a gente vê que algumas empresas também que solicitaram, entraram na MP, acabaram não cumprindo.
A Procuradoria do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho verificou isso aqui, por exemplo, em Minas Gerais, descumprimento por parte das empresas durante a pandemia dessa proteção ao trabalhador? Sim. Olha, no início a gente recebia muita denúncia de matéria de não cumprimento das medidas sanitárias, né? De álcool gel. Depois a gente passou para as medidas de não pagamento de salário, de verbas das pessoas. Depois a gente passou para essa questão das fraudes, uma quantidade muito grande de fraudes e sem mecanismos, né, muito bem previstos legalmente, a lei muito lacônica a respeito disso, né, de o que você poderia, o que você teria que pagar caso você fraudasse, né? Falasse que a pessoa está com o contrato suspenso e obrigasse ela a continuar trabalhando. Tivemos muitas denúncias. E agora a gente tem também, além do que sempre foi objeto da Justiça do Trabalho, que é o quê? Cobrança de verbas rescisórias, salários não pagos. Né? Nós estamos falando, né, de uma justiça que é dos empregados e dos que, né, tomaram calote do empregador. Esse que é a Justiça do Trabalho. E, por fim, esses órfãos, né? As pessoas que perderam seus pais, suas mães, e que as empresas têm ações de consignação em pagamento. Essas são as ações agora que estão são doloridas, são dolorosas essas ações. Olha, doutora, eu só espero, a doutora na dedicatória aqui do livro que ela escreveu para mim, ela colocou com esperança num futuro melhor, é isso que eu espero realmente para a gente, para o que nos reserva. Agradecendo aqui a presença no entrevista coletiva da Procuradora do Ministério Público do Trabalho, Elaine Nassif. Boa noite, até uma próxima. Muito obrigada a você, Lucas. Muito obrigada, Murilo. E Murilo Rocha, boa noite. Boa noite. Agradeço a você também que nos acompanhou até aqui no Entrevista Coletiva. Para rever a este e outros programas, é só entrar no YouTube da Band Minas. Para você, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau.